Bem, nessa altura do campeonato, ou você já ouviu falar ou você já assistiu o novo terror da Netflix chamado Cam, que para muita gente foi uma surpresa agradável, muita gente gostou e muita gente achou um filme superestimado, não achou lá essas coisas. Mas o que importa no vídeo de hoje é que aquela história lá, aquela história estranha, na verdade foi inspirada em uma história real e a gente vai ver mais sobre isso hoje. Get it back. You stole my face and now I'm going to get it back. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Já andei falando desse Ken aqui, já até indiquei ele, eu gostei, achei um filme interessante, alguns pequenos problemas, mas no mais foi um filme com uma proposta usando a tecnologia aí para mostrar como pode ser assustador todo esse mundo. E hoje a gente vai falar da história real que inspirou esse filme. Antes de mais nada, se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, @lucasthmaia, para mais novidades aqui sobre o canal e sobre cinema em geral. Eu tenho que lembrar vocês que esse vídeo aqui vai ter spoiler sim, eu vou precisar falar sobre algumas coisas do final do filme, algumas coisas que acontecem no desenrolar da história também, então vai lá, assiste o filme, depois volta aqui para assistir o vídeo. Para quem não se lembra muito bem, ou só pra gente contextualizar, a história segue uma jovem chamada Alice, que ela trabalha na internet fazendo apresentações como Cam Girl, que são aquelas garotas que se apresentam para um público que paga um serviço, geralmente para um site específico, com uma mensalidade, ou dando dinheiro ali para as garotas fazerem certas coisas para as câmeras. E ela tem o nickname de Lola. E no filme a gente vê muita obsessão, a fixação dessa personagem em chegar no topo. Elas têm tipo um ranking e ela tá ali mais ou menos no número 50, que já é um ranking relativamente bom, mas ela quer chegar no topo, nas top 3. E isso é um ponto muito interessante do filme, porque ali nos primeiros 30, 40 minutos a gente vê a vida dela, como é ela trabalhando como Cam Girl, algumas das apresentações que ela faz, que ela aborda de um jeito bem interessante, por isso que ela tá sempre subindo de ranking, a competitividade entre as garotas, o relacionamento dela com o público dela, e tem uns caras lá que são meio apaixonados, são até meio stalkers. E essa vida boa da Alice acaba quando ela um certo dia acorda, vai acessar a conta dela e descobre que foi hackeada, isso mesmo. Aí o mundo caiu, ela não conseguiu a ajuda do pessoal lá do serviço do site, e quando ela foi ver, o perfil dela estava fazendo transmissões online, e aí é que entra a parte bizarra, que ela mesma estava fazendo essas exibições. Aí ela falou assim, uai, se eu tô aqui, como é que eu tô fazendo essas exibições lá? Então não era gravação, nem nada. Nesse ponto da história eu pensei, pô, acredito eu que seja algo sobrenatural, né? Porque se não é ela que tá fazendo, como é que uma menina exatamente igual a ela faria algo do tipo? Mas aí, no desenrolar da trama, a gente vai ver que não é bem isso. Inclusive tem aquele stalker lá que segue ela e ela vai interrogar esse cara uma vez e ele dá umas pistas. O filme não desenvolve muito bem isso, eu acho que a proposta foi tentar deixar no ar mesmo, mas que é um estilo de programa que ele consegue clonar as pessoas, né, online mesmo. Ele recria a ambientação, faz um lance de pegar o rosto da menina e jogar em um outro corpo, e aí o hacker fica recebendo a grana da garota. E o mais assustador disso tudo é que esse estilo de programa já existe atualmente, né? Tem uns programas que pega o rosto de celebridades e coloca no corpo de outras pessoas, assim. Tem gente mais que às vezes dá uma passada de olho e realmente acha que é aquele artista, né? Imagina que 10, 15 anos, como não vai estar essa tecnologia? Aí você me pergunta, mas Lucas, afinal de contas, qual é a bendita história real? Looks exactly like you. Weird. Who is she? Bem, o filme foi escrito pela Isa Mezey e esse foi o primeiro trabalho dela como roteirista, porque até um tempo atrás ela trabalhava como Cam Girl. Sim, ela fazia a mesma coisa que a personagem do filme, a Alice, faz, e ela trabalhou com isso por cerca de 2 anos. O próprio namorado dela ajudava ela a filmar, a dirigir as cenas, ajudava ali todo no processo. E aí ela teve essa ideia, essa inspiração na vida dela. Por quê? Porque além dela ter todo esse relacionamento com o público, ela tinha uma certa fama, um certo status.
mas ela também sofria de várias coisas que a gente vê ali implícitas no filme. Por exemplo, essa ansiedade, essa obsessão de chegar no topo e cada vez mais ficar famosa, e principalmente o elemento que fez ela tanto desistir da carreira como a escrever o roteiro do filme. Que quando ela foi perceber, os vídeos dela estavam sendo copiados por outros usuários, gravados e espalhados pelo mundo todo por outros sites. Tinha gente ganhando dinheiro com os vídeos dela sem permissão nenhuma dela, sem autorização. As pessoas mudavam o nome dela, né? Não colocavam nenhum nome. Isso ela disse em uma entrevista para a revista Vice. Ela falou que quando ela percebeu, já estava uma coisa descontrolada. Centenas de vídeos dela estavam espalhados pela net e ela ficou extremamente angustiada e aflita. Aí agora você me fala, mas Lucas, esse trabalho dela aí, ela teve o que mereceu, quem mandou se expor assim na internet, bababá. Nada disso, meu amigo, nada disso. O corpo é dela, a vida é dela, ela faz o que ela quiser, ela ganha dinheiro do jeito que ela bem entender. Da mesma forma que tem uso errado de música, né, cópia de filme, de livro, etc., a tal da pirataria, isso também é uma espécie de uso ilegal e de pirataria também. Então ela se sentiu lesada e acabou então se frustrando com essa profissão e ir tentar a vida como roteirista. E não foi fácil, tá? Nessa entrevista que eu li dela também, ela disse que conversou, se reuniu com vários executivos de Hollywood, tentando apresentar a ideia e tal, e ela foi simplesmente levada como chacota, sabe? A galera pensa, principalmente porque ela falava, não, é inspirado na minha história, eu era Kangirl e tal, só que eu transformei em uma história de terror, para ficar uma coisa mais interessante, e as pessoas não levavam ela a sério. Inclusive, tem uma cena no filme, no Cam, que a Alice chama a polícia, porque um monte de coisa começou a acontecer, e um dos policiais, quando descobre que ela é Kangirl, pergunta pra ela, interessante, qual foi a coisa mais estranha que já pediram pra você fazer? Meio que ignorando toda aquela situação, sabe? E ela diz que isso aconteceu várias vezes com os próprios executivos. Eles riam e perguntavam, curioso, hein? Qual foi a coisa mais estranha que pediram pra você fazer? E ela usou isso aí na história do filme. E depois de muita ralação, alguém finalmente acreditou no projeto da Isa, que foi a Blumhouse, que é a mesma produtora de Corra, por exemplo, e de vários outros filmes de terror da atualidade, em parceria com a Netflix. E é um filme com orçamento bem modesto. O filme custou apenas $1 milhão, o que é bem baixo para o padrão hollywoodiano, e teve uma ótima produção aí, se a gente parar para ver. Um outro fato interessante sobre essa história, vocês lembram que eu falei que na época que ela era Kangirl, o namorado dela ajudava a gravar as cenas, a dirigir ela ali? Pois é, eles não estão mais juntos, mas sabe quem é o namorado dela? O diretor de Cam. Sim, eles não estão mais juntos, mas eles estão trabalhando juntos, e o cara foi lá e dirigiu o primeiro longa-metragem dele e fez um trabalho competente aqui. O nome do cineasta é Daniel Goldharber, e ele e a Isa já estão trabalhando em um novo filme de terror. Acredito eu que não vai ser uma continuação de Cam, é uma outra história original, mas que deve sair lá pro final do ano que vem, início do outro ano. A Isa Massey disse que escreveu 100 páginas de roteiro apenas para os diálogos que a Alice tinha com a galera que via ela. Sabe, na hora do filme, que ela estava conversando lá com o pessoal online? Pois é, a Isa fez várias linhas de conversa, muitas delas não foram para a versão final do filme, mas essas conversas também foram baseadas nas conversas que a Isa tinha na época que ela era Kangirl com o pessoal que assistia ela. Então tá aí, né? Se você tem, por exemplo, uma história bizarra e tem um sonho de trabalhar com filme, com cinema, você pode se inspirar em você mesmo para construir aí uma história legal, como a Isa Massey fez. Ela pegou a própria história dela, que era relativamente inusitada, claro que ela deu pitadas de horror, né? Porque o nível da tecnologia lá era bem acima, bem não, porque a tecnologia hoje está bem avançada, mas ela usou parâmetros ali para transformar a história em um terrorzão mesmo, e deu no que deu. E antes que eu me esqueça, eu não podia deixar de falar disso, cara, a protagonista do filme, a atriz Madeline Brewer, eu não reconheci essa atriz. Quando eu tava assistindo o filme,
Né? Às vezes eu falava, cara, eu já vi essa menina em algum lugar? Não vi não. E tinha visto sim. Ela atua em uma das minhas séries favoritas da atualidade, que é The Handmaid's Tale, e ela tá tão diferente na série e no filme pra você ver o quanto a atriz é boa. Né? Ela também tá em um episódio do Black Mirror e também fez uma participação em Orange is the New Black. Eu acho que essa atriz aí ainda vai dar muito o que falar no futuro e tá muito bem em Ken também. Bem, agora é a sua vez, deixa aqui nos comentários o que você achou de Ken, o que você achou dessa história real, como ela foi passada pro filme. Você não achou o filme tão bom assim? Quero ver a sua opinião aqui nos comentários. E se por acaso você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo. Clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!